Quando o sheik falou em árabe, a faxineira revelou um segredo incrível que transformou tudo. Maria varria o chão do hotel, coração pulsando forte, enquanto o sol brilhava lá fora, bem longe da opulência daquele lugar que parecia tão distante de sua vida simples no subúrbio. O riso e o murmúrio dos empresários soavam como música em seu ouvido, mas o que a atingiu em cheio foi a voz profunda do sheik, que ressoava em árabe, embora suas palavras fossem misturadas com emoção e dor. O que era aquilo? Como ele, um homem poderoso, carregava tanta tristeza? Enquanto limpava a mesa, Maria se lembrou de sua própria infância, das traumas que sua mãe enfrentou, das traições que cortaram o sonho de felicidade em pedaços. Um aperto no peito a fez parar por um momento. Aquela voz longínqua falava de solidão, uma solidão que ela conhecia muito bem, mesmo entre as risadas da comunidade acolhedora em que vivia. Como poderia um sheik tão distante em seu cotidiano querer algo que só ela conhecia? Sem perceber, as lágrimas começaram a escorregar por seu rosto. Maria sabia que não podia deixar aquela emoção passar. Ela se lembrou dos filhos, Daniel e Ana, e de como tudo o que fazia era por eles. Precisava dar a eles uma vida diferente, onde o amor e as conquistas fossem mais que um mergulho em uma rotina sem esperança. O sheik continuava, sua história mergulhando na tristeza, e as palavras dele pareciam ecoar sua própria dor. O que a vida tinha reservado para ela? Sua chance de mudar sua história estava ali, bem diante de seus olhos. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O momento de falar e expor o que estava guardado se aproximava. Maria respirou fundo, sentindo um misto de medo e coragem. O que lhe custaria revelar um segredo que poderia não só mudar sua vida, mas a dele também? A conexão misteriosa a atraía, como se o destino estivesse sussurrando em seus ouvidos. O clímax estava se formando em sua mente, e ela sabia que agir de acordo com seus instintos poderia abrir portas que pareciam trancadas até aquele instante. Ali, no luxo desmedido daquele hotel, Maria percebeu que a vida estava oferecendo a ela uma chance de reencontrar não só seu passado, mas seu futuro. Com o coração batendo forte, ela decidiu que não poderia se calar diante das dores que agora compartilhava com um homem que, em essência, desejava o mesmo que ela, um alívio, um futuro mais justo. Mas, o que diria? Como abriria seu coração? As palavras estavam presas em sua garganta, e a incerteza deixava inquieta. E se essa oportunidade dissipasse como fumaça? A história dela estava prestes a se entrelaçar com a do sheik de uma forma que ela nunca imaginou. A chance estava se aproximando, e Maria sentia que o momento de transformação era inevitável. Mas a pergunta que ecoava em sua mente permanecia: estaria ela pronta para enfrentar as consequências de suas revelações? Maria olhou ao redor, sentindo o peso das expectativas. Os rostos dos clientes, inclinados sobre seus pratos e com suas conversas animadas, pareciam alheios ao turbilhão de sentimentos que se desenrolava dentro dela. O ambiente requintado do hotel, com seus lustres brilhantes e paredes adornadas, contrapunha-se à simplicidade da sua vida. A inquietação era cada vez mais intensa. O que tinha a dizer poderia mudar tudo e, ao mesmo tempo, não revelar nada. Era um dilema que a consumia. Sheik, agora visivelmente emocional, compartilhava sua história. Ele falava com a intensidade de quem já havia perdido muito e, ao mesmo tempo, não via luz no fim do túnel. Maria sentiu uma empatia inabalável por ele. Era como se, de repente, todas as barreiras sociais entre eles desaparecessem, e ele se tornasse um homem comum, vulnerável como qualquer outro. Com o coração acelerado, ela decidiu que precisava tomar a iniciativa. Não poderia permanecer como uma espectadora, ouvindo a história de alguém que, no fundo, lutava com as mesmas sombras que ela. Precisava oferecer sua verdade, mesmo que isso implicasse riscos. O que a vida realmente significava se não tivesse coragem de se expor? Sheik, começou ela, a voz tremendo. Posso te fazer uma pergunta? Ele a observou, os olhos carregados de curiosidade e expectativa. Diante daquela intensidade que só aumentava, Maria quase hesitou. Mas antes que a dúvida pudesse se instalar, as palavras escaparam de seus lábios. Por que você me contou tudo isso? O que eu tenho a ver com a sua história? Ele hesitou por um momento, sua expressão contemplativa. Porque, Maria, sinto que você entende.
Nós dois carregamos dores e sonhos que parecem inalcançáveis. Você pode ser a única que pode ouvir a minha verdade, talvez, compartilhar a sua. Havia algo de mágico na forma como ele falava. Maria se sentia levitando, suspensa entre a realidade e um futuro incerto. Mas, ao mesmo tempo, sentiu que era a hora certa para revelar seu segredo. Ela olhou nos olhos dele e viu não só um homem triste, mas uma ponte entre suas vidas. A minha vida nunca foi fácil. Acordo cedo, luto para dar um futuro melhor aos meus filhos. Eu tenho um sonho. Os olhos dela brilharam. Sonho em mostrar para eles que o mundo que vivemos não define quem somos. Que podemos ser maiores do que os nossos medos. Mas, às vezes, a luta parece sem fim. O sheik a observou atentamente, como se absorvesse cada palavra. Maria notou que, por trás de sua imagem de poder, havia um homem que compreendia a fragilidade da existência. E seus filhos, eles são a sua força? Perguntou ele, com um ligeiro sorriso triste nos lábios. Sim, eles são tudo para mim. Se eu tiver a chance de itinerar essa história de luta e superação, com certeza, quero que eles vejam um caminho diferente. Ela fez uma pausa, as palavras pesando como âncoras. Mas tenho medo de errar. Medo de não conseguir. A expressão do sheik se iluminou. O medo é um companheiro constante, Maria. Ele pode ser um sinal de que estamos a caminho de algo grandioso. Às vezes, precisamos apenas de coragem para silenciá-lo. A conversa tomou um rumo inesperado. Maria percebeu que o próprio sheik precisava de um recomeço, assim como ela. Ao entender essa conexão, seu coração dilatou com esperança. Mas uma outra questão lhe veio à mente. Seria essa ali a oportunidade que buscava, ou apenas mais um sonho nas nuvens? As interações entre eles estavam chamando a atenção, e logo outros empregados começaram a observar. O murmúrio cresceu, e Maria sentiu que uma tempestade prestes a se formar. As palavras que trocavam não eram apenas diálogos isolados. Elas ecoavam em um universo de segredos que ninguém mais conhecia. O que aconteceria agora? O que o sheik faria com a vulnerabilidade que compartilhavam? E como essa conexão transformaria suas vidas, desafiando o destino que escolheram até aquele momento? As perguntas flutuavam no ar, cada vez mais intensas e necessárias. Maria segurou a respiração, com a certeza de que algo maior estava prestes a acontecer. E no fundo do seu coração, uma certeza crescia. A verdadeira mudança precisava começar ali, entre eles, sob a luz brilhante daqueles lustres imponentes. O que ela ainda não sabia era que havia muito mais por vir, que aquele encontro marcaria o início de uma nova jornada, não apenas para ela, mas para o sheik também. E no momento em que um garçom passou próximo, deixando cair um copo, o barulho que ecoou parecia anunciar um prenúncio. Maria e o sheik trocaram um olhar profundo, e no fundo de seus olhares havia a promessa de que tudo estava prestes a mudar. O som do copo se espatifando no chão soou como uma chuva de cristais, cortando a tensão que pairava no ar. Maria e o sheik trocaram um olhar espantado, e uma onda de nervoso percorreu a sala, fazendo o ambiente vibrar. Os clientes dos arredores voltaram-se para o som repentino, alguns murmurando e outros apenas erguendo as sobrancelhas, mas Maria e o sheik foram deixados em um mundo à parte, onde o tempo parecia ter congelado. Desculpe, murmurou o garçom, com o rosto vermelho de vergonha. Ele se apressou em juntar os cacos, mas Maria estava mais concentrada na conexão que havia se formado ali, naquele instante sutil, entre ela e o sheik. Aquela pequena interrupção parecia ter quebrado a barreira final que os separava e, como se um convite tivesse sido feito, ambos se inclinaram um pouco mais um para o outro. Sheik, ainda com um olhar intenso, perguntou: Você acredita que palavras podem revelar o que está escondido dentro de nós? Maria mordeu o lábio, hesitante. Acho que sim. Às vezes, só precisamos de um pouco de coragem para falarmos o que realmente sentimos. Coragem, repetiu ele, contemplativo. Uma palavra tão pequena, mas tão poderosa. Ela sentiu seu coração pulsar forte, como se cada batida estivesse ressaltando sua própria coragem. E se as nossas verdades nos unirem de uma maneira inesperada? Antes que ele pudesse responder, um grupo de pessoas se aproximou, atraído pela aura que emanava da conversa deles. Uma mulher idosa, de cabelo prateado e com olhos brilhantes, fez uma pergunta. Desculpe, mas a atmosfera entre vocês é tão intensa. O que estão discutindo? Maria olhou para o sheik, que parecia intrigado e ponderou antes de se pronunciar. Estamos falando sobre coragem. E sobre os sonhos que carregamos. A mulher sorriu, como se reconhecesse algo profundamente familiar. Ah, sonhos!
Eles são a essência de quem somos. Mas lembrem-se, sonhos sem ação são apenas ilusões. A conversa se transformou, agora incluindo mais vozes. Os sentimentos compartilhados criavam uma rede de apoio, e Maria começou a se sentir mais à vontade para explorar sua verdade. Eu estou aqui por causa dos meus filhos. Sua voz ecoou entre o grupo, e todos ficaram em silêncio. Eu sonho em mostrar-lhes que, apesar das dificuldades, ainda é possível construir um futuro melhor. O sheik, antes tão distante, inclinou-se para a frente. Seus filhos devem sentir um orgulho imenso de você. Espero que sim. Às vezes, fico tão preocupada se estou fazendo o suficiente por eles. Meus medos vivem à minha porta, sempre. Foi então que a mulher idosa, com um brilho nos olhos, fez uma declaração que parou Maria no meio da frase. Eu vi muita coisa nesta vida. Eu sabia exatamente o que você carregava. Mas lembre-se, minha querida, o amor que você dá é uma semente que nunca morre. Ela florescerá no tempo certo. Maria olhou, intrigada e emocionada. O que a mulher havia dito ressoava profundamente, como se fizesse parte de um segredo guardado pelo universo. Era como se aquela conversa, que começou como um entrelaçar de vidas, se tornasse uma troca de sabedoria. Sheik, percebendo o impacto das palavras da mulher, se virou para Maria. Eu também tenho um sonho de transformação. Uma chance de reescrever minha história. Esse alinhamento de sentimentos estava instaurado entre eles, mas Maria ainda sentia uma inquietude, uma dúvida que insistia em permanecer. E enquanto a conversa seguia, ela se questionava, estaria pronta para arriscar tudo em busca de um novo caminho? Conforme a conversa se desenvolvia e a conexão se tornava mais profunda, a mulher idosa interrompeu novamente. Só existe um jeito de descobrir a verdade que está escrita nas estrelas. É preciso se permitir ser vulnerável. Maria respirou fundo. A luz que emanava daquela reunião intensa fazia com que as dúvidas se dissipassem, revelando um caminho. E, enquanto a velha senhora falava sobre amor e coragem, um pensamento cruzou sua mente. O que aconteceria se ela deixasse de lado seus medos e se entregasse completamente sua verdade ao que a vida poderia oferecer? Mas antes que pudesse responder, o sheik sussurrou algo que a deixou em choque. E se eu dissesse que nosso destino pode estar interligado de uma forma que nem conseguimos imaginar? As palavras dele ecoaram em seu ser, despertando uma curiosidade que desafiava seus limites. Maria procurou seu olhar à procura de respostas, mas o que ela não esperava era que a revelação tivesse uma profundidade que poderia mudar tudo para sempre. O ar na sala ficou pesado por um instante, o murmúrio ao redor deles desaparecendo como se um feitiço tivesse sido lançado. Maria sentiu seu coração disparar, não apenas pela revelação do sheik, mas também pela expectativa que aquela conversa começava a gerar dentro dela. A ideia de que seus destinos estavam entrelaçados lhe dava um frio na barriga e um sopro de esperança, ao mesmo tempo. Interligados? Ela repetiu, com a voz um pouco tremida. Como assim? O sheik hesitou, os olhos brilhando como se ele estivesse lutando contra algo dentro de si. A mensagem que ele queria transmitir parecia repentinamente pesá-lo. Acredito que nossas vidas se cruzaram por uma razão, Maria. Desde o momento em que entrei neste lugar, algo me disse que deveria me aproximar de você. É como se eu estivesse sendo guiado por uma força maior, uma conexão inexplicável. Maria, sem poder conter a impaciência, apertou os dedos sob a mesa. Mas o que isso significa? Por que nós dois? Uma longa história. O sheik lançou um olhar para a mulher idosa, que permanecia em silêncio, observando-os atentamente. Mas posso começar por dizer que também busco uma transformação. Meu passado carrega sombras, e, nesses momentos com você, sinto um impulso para afastar essas sombras. A mulher ao lado sorriu com condescendência, fazendo com que uma onda de otimismo fluísse por Maria. Amor e coragem podem ser os remédios mais poderosos. Ela comentou, antes de voltar sua atenção para a conversa deles. Quando duas almas se encontram, é sempre uma oportunidade de cura. Cura, Maria murmurou, o peso da palavra reverberando em sua mente. Ela sabia que tinha feridas a sarar seu passado, suas lutas. Mas seria possível que alguém que ela mal conhecia pudesse fazer parte dessa cura? A ideia soava ao mesmo tempo sedutora e assustadora. E se, na verdade, for você quem pode me ajudar? O sheik disse, cruzando seus braços com um sorriso enigmático. Saiba que, em meu país, existe uma antiga crença de que nossas histórias são contadas nas estrelas. Acredito que você e eu temos um papel a desempenhar um no outro. Maria sentiu um frio na barriga, como se estivesse diante de uma porta se abrindo para um novo mundo.
A sua vida era marcada pela luta, cuidar dos filhos, enfrentar os desafios diários. Mas, e se houvesse algo mais esperando por ela? Uma conexão que ultrapassava as barreiras do cotidiano, uma possibilidade de transformação verdadeira. Neste instante, o garçom, que havia terminando de juntar os cacos do copo quebrado, interrompeu, mas a conexão entre Maria e o sheik permanecia palpável. Desejam mais alguma coisa? Ele perguntou, sua voz carregada de nervosismo. Na verdade, sim, Maria respondeu, sem pensar. Gostaríamos de chá. Algo que traga esperança. Um recomeço. O garçom assentiu e saiu, enquanto a conversa retomava seu ritmo íntimo. A mulher idosa observava com um brilho de aprovação. Vocês estão prontos para dar o próximo passo em suas histórias? Maria trocou um olhar significativo com o sheik. Ele também parecia carregado de expectativa, como se estivesse prestes a abrir seu coração. Então, ao mesmo tempo que a mulher falava, um olhar de compreensão passou entre ambos. Vamos nos permitir ser vulneráveis, então. Mas antes que pudessem se abrir verdadeiramente um para o outro, o sheik fez uma pequena pausa e adicionou. Porém, há algo que preciso compartilhar com você, algo sobre meu passado que talvez possa mudar tudo. Um calafrio percorreu a espinha de Maria. O que poderia ser tão importante? A ideia de que esse segredo poderia afetar o que já estava começando a florescer entre eles a deixou tanto intrigada quanto apreensiva. Estaria ela pronta para ouvir a verdade que poderia transformar suas vidas para sempre? Maria sentiu seu batimento cardíaco acelerar. O olhar do sheik se tornara sério, como se ele estivesse escavando um tesouro enterrado dentro de si, um segredo cuidadosamente guardado. A tensão naquela mesa parecia se intensificar, e a mulher idosa, que testemunhava a cena, inclinou-se para a frente, pronta para ouvir. O que vou lhe dizer não é fácil, começou o sheik, a voz rouca. Ele hesitou por um momento, seus olhos fixos em Maria. Em meu país, eu não sou apenas um sheik. Sou um príncipe, e o peso da responsabilidade que isso traz é imenso. Maria ficou paralisada. Um príncipe. As palavras ecoavam em sua mente. Havia algo mais profundo, mais complicado naquela conexão que ela nem imaginava. A mulher idosa pareceu perceber o impacto das palavras. Ela sorriu suavemente, um brilho de sabedoria em seus olhos. Príncipe. Maria repetiu, deixando que a surpresa tomasse conta. Mas o que isso significa para nós? O sheik respirou fundo, como se estivesse se preparando para mergulhar em águas profundas. Significa que eu não sou livre para seguir meu coração. Existem expectativas, tradições e obrigações que me prendem, confirmou ele. A dor em sua voz era palpável. Maria sentiu seus pensamentos se embaralharem. O que poderia parecer um encantamento agora parecia uma armadilha formada por tradições estritas. Ela olhou nos olhos do sheik, imaginando sua vida, a solidão que ele poderia estar enfrentando sob essa máscara de poder. Ainda assim, há algo em você que me faz querer lutar contra essas correntes, disse ele, quase um sussurro. Sinto um imenso desejo de mudar isso, de buscar o que é verdadeiro e autêntico. Temos a chance de criar um futuro diferente, se apenas encontrarmos a coragem para isso. O garçom regressou com as xícaras fumegantes, e ao servir, parecia notar a intensidade da conversa. Ele afastou-se rapidamente, movendo-se cautelosamente, como se temesse atrapalhar algo sagrado ali. Maria levou a xícara às mãos e sentiu o calor subir por seu corpo. O chá, o aroma doce e envolvente, parecia simbolizar tudo o que estava prestes a acontecer, uma nova jornada, um recomeço. Mas e se todo esse peso acabar nos separando? Maria perguntou, com a voz mais suave. Você está disposto a lutar, mas isso não é algo que se faz sozinho. Há riscos em se expor, em esperar de novo. A mulher idosa interveio, suas palavras como um bálsamo. Os maiores amores que conhecemos geralmente florescem em meio ao perigo. A coragem reside não apenas na luta, mas também na vulnerabilidade de abrir o coração. Um silêncio profundo caiu sobre a mesa, enquanto cada um refletia sobre a sabedoria daquela frase. Maria olhou nos olhos do sheik e viu uma mistura de medo e esperança. Era ali que as duas almas se entrelaçavam, onde os sonhos e temores se uniam. E se fizermos isso juntos? Ele sugeriu, com um brilho repentino de determinação. E se não deixamos que o passado defina nosso futuro? Você está disposta a me acompanhar nessa jornada? Maria sentiu uma onda de emoção subindo pelo coração. Era um convite, uma promessa de algo diferente, algo que a vida dela sempre esperou. Mas e se a verdade sobre suas realidades divergentes fosse mais do que eles poderiam suportar?
Ela hesitou, buscando as palavras adequadas, enquanto o turbilhão de sentimentos a envolvia. O que realmente importava era a coragem de se arriscar, e a resposta não parecia tão simples. Maria levantou o olhar, pronta para responder, quando um barulho repentino ecoou atrás deles. A mulher idosa fez uma pausa e olhou por cima do ombro, seus olhos se arregalando, como se tivesse visto um espectro. Precisamos agir rápido, ela disse, a tensão hoje carregada de uma nova urgência. Alguém está se aproximando, e isso pode afetar o que está prestes a acontecer aqui. Pergunto-me, vocês estão prontos para o que vem a seguir? Maria sentiu o coração disparar. O ambiente que antes parecia seguro e envolvente agora se tornava uma armadilha. O sheik, percebendo a tensão, olhou para a mulher idosa, um misto de compaixão e urgência em seu olhar. Era como se todo o destino daquela conversa dependesse do que estava prestes a acontecer. O que você viu? Maria perguntou, a voz embargada, tentando manter a calma. A mulher idosa inclinou-se para a frente, seus olhos escaneando o espaço ao redor. Havia pressentimento no ar, como se uma tempestade estivesse se formando. É um homem um enviado, ela respondeu, quase em sussurros. Ele não vem com boas intenções. Você precisa entender que o seu amor pode ser visto como uma ameaça. O sheik prendeu a respiração. Por que não me disse isso antes? A dor e o medo eram visíveis em seu rosto, como se ele estivesse lutando contra a inevitabilidade do que estava por vir. Eu não sabia, não queria acreditar que o passado nos alcançaria tão cedo, a mulher idosa falou, um tremor na voz. O seu nome é importante, e há pessoas que fariam qualquer coisa para mantê-lo em seu lugar. Maria sentiu a realidade da situação a envolver como uma rede pesada. Esse era o mundo do sheik, tão repleto de deveres e responsabilidades que, em um instante, tudo parecia ameaçado. Um enviado? A ideia a fez estremecer. O que você quer dizer com isso? O sheik lançou um olhar significativo para Maria, como se ela fosse sua âncora em um mar revolto. Eu não queria te envolver nisso, mas esse homem pode ser a chave para tudo que vem a seguir, tanto para nós quanto para o meu povo. O garçom, que discretamente escutava a conversa, notou a tensão crescente. Ele se aproximou, como uma abelha atraída pelo néctar, e disse, se há um enviado, é melhor se prepararem. Eu ouvi falar de coletivos que não aceitam desobediência, e a situação se complica quando se trata de um príncipe. Maria sentiu um frio na barriga. Era um misto de ansiedade e excitação. A ideia de lutar contra os ventos que se formavam à sua volta parecia assustadora, mas havia algo mais profundo que a fazia querer seguir em frente. Precisamos conversar com ele antes que seja tarde demais, ela declarou, decidida a não recuar. A coragem que tinha até então parecia florescer ainda mais. Sheik observou Maria com uma mistura de admiração e medo. Você é muito mais forte do que eu pensava, ele sussurrou. Mas é perigoso. Podemos pôr tudo em risco. Não há uma vida sem riscos, respondeu Maria, com firmeza. Você me mostrou o que sente. Agora, precisamos ser prudentes, mas também corajosos. A mulher idosa olhou de um para o outro e sorriu, tentando dissipar um pouco do peso naquele momento. O amor verdadeiro exige coragem, queridos. Não deixem que o medo os paralise. Nos instantes seguintes, o clima na mesa mudou, como uma correnteza que os levava a um novo destino. Maria e o sheik trocaram um olhar que transcendeu as palavras. Era um pacto silencioso, uma promessa de que não iriam desistir. Mas, justamente quando estavam prestes a sair, o garçom interrompeu. Esperem. Não vão querer sair agora. Ele já está aqui. Um arrepio percorreu a espinha de Maria. O que significava aquele aviso? Com a adrenalina subindo, ela virou-se para o sheik, a mente trabalhando a 1000 por hora. Como reagiriam ao ver o enviado? Estavam prontos para enfrentar o que estava por vir. O peso do momento era palpável. As decisões que tomariam nas próximas horas poderiam redefinir suas vidas. E o que seria desse amor que acabavam de começar a explorar? Maria engoliu em seco, os olhos fixos na entrada do café. A verdade estava prestes a vir à tona, e o futuro de ambos pendia na linha tênue da coragem e do desconhecido. Maria respirou fundo, enquanto o garçom gesticulava nervosamente para a porta de vidro. O som das batidas de seu próprio coração ecoava em seus ouvidos, abafando as conversas ao redor. Tudo parecia desvanecer, exceto pela figura que começava a surgir na entrada. Um homem alto e imponente, vestindo uma túnica escura que contrastava com seu cabelo claro. Havia uma aura de poder ao seu redor que intimidava e atraía ao mesmo tempo. O sheik decidiu avançar, seu olhar firme e resoluto, mas Maria sentiu uma onda de insegurança. O que aquele homem queria?
E por que seu coração acelerava a cada passo que ele dava em direção à mesa? Essa é a minha amiga, o sheik o apresentou, um pouco hesitante. Maria. O enviado parou, seu olhar penetrante aterrissou em Maria. Olá, Maria. Eu sou Malik. A voz dele era profunda e carregada de uma autoridade que parecia atravessar as paredes do café. Ele ofereceu um leve sorriso, mas suas intenções permaneciam envoltas em mistério. Maria sentiu um frio na barriga. Você é o enviado? As palavras escaparam de seus lábios quase sem que ela percebesse. Malik acenou afirmativamente, mas a tensão no ar era palpável. Venho em nome do meu príncipe. Há assuntos a serem tratados e não haverá espaço para hesitação. O sheik encarou Malik. Seu semblante carregava um misto de determinação e receio. Posso lidar com isso. Você sabe que estou pronto para o que vier. Pronto para o quê? Para enfrentar um dilema que pode destruir tudo pelo que você lutou? Malik agora focava seu olhar em Maria, um brilho intenso nas íris azuis. Você precisa saber que entrar nessa história pode ter consequências imprevisíveis. Um burburinho começou a crescer entre os frequentadores do café, e Maria sentiu os olhares se voltando para eles. O ambiente agora era um palco, e todos eram espectadores daquele drama se desenrolando. Não havia como voltar atrás. Não me diga o que posso ou não fazer, Maria respondeu, firmemente. Amor não conhece barreiras. Não estou disposta a desistir dele assim, sem lutar. A declaração a fazer ecoar na loja, e por um breve momento, a sala estava em silêncio. Malik pareceu surpreso, mas logo seu rosto se endureceu novamente. Coragem é admirável, mas imprudência pode ser fatal. Antes que alguém pudesse rebater, a mulher idosa, que até então observara em silêncio, levantou-se. Vocês têm que ouvir. O amor não pode ser um campo de batalha. No entanto, o que eu vi pode mudar tudo. Sua voz tremia, mas havia uma firmeza que instantaneamente captou a atenção de todos. Maria e o sheik voltaram suas atenções para a mulher. O que você sabe? Há um segredo, e não é só sobre o príncipe. É sobre você, Maria, ela começou, as palavras fluindo como um rio. A sua história com o sheik não é como vocês pensam. Ele não é apenas um governante. O destino de todos pode estar interligado ao amor de vocês. Malik pareceu inquieto, e o olhar do sheik se tornou sério. Maria sentiu uma onda de confusão e medo. O que você quer dizer com isso? No mesmo instante, um grupo de homens entrou no café, com olhares determinados e ameaçadores. O clima no ambiente virou novamente, e a realidade do que estavam prestes a enfrentar inundou a sala. Maria sentiu seu sangue gelar. É agora, Malik disse baixinho, seu olhar se endurecendo. Preparem-se. O que vem a seguir pode mudar o rumo de todos os nossos destinos. Maria olhou para o sheik, o coração pulsando na garganta. Estariam prontos para descobrir a verdade sobre esse amor e os segredos que rondavam suas vidas? O que mais ela não sabia? Uma batalha estava prestes a explodir, e o que estava em jogo era muito maior do que imaginavam. Maria não pôde desviar o olhar daqueles homens que acabavam de entrar. O ambiente que antes estava tomado por conversas baixas e sussurros agora se transformou em um mar de tensão. A expressão de Malik se endureceu como aço, e ela sentiu no ar a ameaça iminente que pairava sobre eles. Fiquem atrás de mim, Malik ordenou, sua postura transmitindo uma segurança que Maria tentava agarrar como uma tábua de salvação. O sheik já se posicionara próximo a ela, o corpo tenso, os músculos preparados para qualquer reação. Os homens, em número superior, se aproximaram com passadas firmes, seus olhares abrigando uma fúria que fez o sangue de Maria correr frio. Ela sentiu um nó na garganta, a necessidade de se manter firme, mas a incerteza ameaçava dominá-la. Olhem onde estamos, um dos homens, o mais alto, começou a falar. Acreditaram que poderiam se esconder atrás deste café? Não há lugar para fugitivos aqui. Uma onda de murmúrios percorreu o espaço, e o garçom, que temia por sua segurança, recuou lentamente. A mulher idosa entreabriu a boca, como se quisesse protestar, mas foi silenciada pelo olhar dos invasores. Maria percebeu que a situação estava além do que poderia controlar. Quem são vocês? O sheik cortou com uma voz firme, mas cheia de um subtexto de preocupação. Mensageiros do príncipe. E temos interesses a discutir, o homem alto respondeu, enquanto ao redor seus aliados avançavam, formando um arco ameaçador. Maria trocou um olhar com o sheik. Aquele momento parecia um pesadelo, enquanto a vida deles dependia de decisões que não eram suas. Um vazio se apossou dela, e uma ideia se formou em sua mente.
O que a mulher idosa havia dito sobre os destinos interligados não era uma simples coincidência. O amor deles, a conexão que formaram, poderia ser a chave para tudo. Ela respirou fundo, lembrando-se de suas promessas. Eu não vou me calar, Maria afirmou, erguendo a cabeça, decidida a não recuar. Seu príncipe pode nos ameaçar, mas o amor que sinto não será facilmente apagado. O ambiente ficou em silêncio. O homem alto lançou um olhar perspicaz para Maria e, por um segundo, ela achou que talvez ele pudesse entender. A tensão na sala girava em torno de sua bravura. Malik aproveitou a brecha. Se querem falar com o príncipe, precisarão de um acordo. Não iremos sacrificar nossos princípios ou nosso amor por ameaças. Príncipes têm seus próprios modos de trabalhar, disse o homem, agora mais próximo deles, com um sorriso sarcástico nos lábios. E os príncipes não são conhecidos pela sua compaixão. A mulher idosa, que parecia ter se recuperado de seu medo, passou lentamente para frente. A vida é feita de escolhas, meus jovens. Às vezes, o maior amor pode trazer os maiores desafios, ela disse com uma voz forte. Mas também pode reunir os corações mais corajosos. Ouçam, porque o que eu sei pode salvá-los, caso estejam dispostos a escutar. Malik e o sheik trocaram olhares, enquanto Maria se desapegava do medo e se concentrava nas palavras da mulher. Por favor, pediu ela, o que você sabe? Precisamos de esperança. A anciã hesitou, e a sala parecia repleta de expectativas. Finalmente, com um olhar que revelava a seriedade da situação, ela começou. Antes de tudo isso, uma profecia foi feita, e ela envolve vocês dois. O amor que tem o poder de unir reinos e desafiar adversidades é uma força que pode transformá-los. As palavras dela ecoaram, e de repente o clima do café parecia mais denso, mais carregado de significado. Maria sentiu seu coração acelerar. O que mais aquele encontro guardava? Malik fixou o olhar na mulher, enquanto a atmosfera tingia suas emoções com um pesar profundo. O príncipe poderia ser uma encruzilhada, e Maria percebeu que seus destinos estavam atados por fios invisíveis. O primeiro passo estava dado, mas o desafio à frente podia ser arrasador. Seriam eles capazes de desvendar a verdade e enfrentar o que o futuro lhes reservava? Maria sabia que a luta apenas começava, e o mistério, ainda por revelar, poderia ter um impacto ainda mais profundo do que imaginavam. A mulher idosa respirou fundo, suas mãos tremendo levemente ao lado do corpo. O ambiente estava tão tenso que cada movimento parecia amplificado. Os invasores pareciam se divertir, observando a cena com sorrisos desdenhosos. Se realmente querem saber sobre a profecia, precisamos falar em um lugar mais seguro, ela sugeriu. Sua voz, embora firme, carregava uma fragilidade que Maria notou imediatamente. A intensidade da situação estava se intensificando, e a urgência de sair daquele café se tornava palpável. Por que deveríamos confiar em você? Perguntou o homem alto, esboçando um sorriso sarcástico. Ouvimos que os apaixonados costumam ser ingênuos. Porque um amor verdadeiro pode transformar destinos, respondeu a mulher, com veemência. E estão prestes a descobrir isso. Maria, sentindo a pressão em suas têmporas, percebeu que a velha mulher poderia ser a chave para tudo. O sheik ao seu lado havia se preparado, mas a esperança que a anciã brilhava era um novo tipo de força. Podemos ir para a casa do meu irmão, Malik disse, quebrando o silêncio. É apenas uma quadra daqui, e ele pode nos proteger. O homem alto franziu a testa, pesando a proposta. Ele hesitou, mas logo lançou um olhar irônico. Vocês realmente acham que uma mesa de café e um pouco de bravura vão mudar o que o príncipe deseja? Vamos lá, homens. Esta é uma perda de tempo. Antes que alguém pudesse protestar, o homem fez um gesto e deu um passo à frente. Os outros o acompanharam, mas Malik não se moveu. Ele manteve sua posição firme, como se quisesse proteger Maria e a mulher idosa ao seu lado. A tensão crescia. Maria sentia o palpitar de seu coração acelerado, como se pulsasse em sincronia com a energia no ar. Inesperadamente, a mulher idosa tomou a frente novamente. Vocês não têm ideia do que estão lidando, ela disse com um tom de voz calmo, mas forte. A linhagem do príncipe e o amor de vocês dois estão entrelaçados por muito mais do que imaginam. Se não ouvirem, a consequência será catastrófica. A sala estava em silêncio, e até mesmo os invasores pareciam confusos. Uma antiga rivalidade, feitiços, corações quebrados e um poder que pode transformar tudo, continuou a mulher. O amor de vocês foi destinado a unir reinos. Vocês precisam escapar e descobrir a verdade antes que seja tarde.
Malik fez uma rápida troca de olhares com Maria. Ela podia sentir uma nova faísca de esperança se formando, mas também a insegurança de que tudo poderia acabar mal. E se não sairmos? O que pode acontecer? Perguntou Malik, seus olhos fixos na mulher, buscando clareza. A destruição das esperanças que vocês construíram e o retorno a um passado sombrio, ela respondeu. O príncipe não brinca quando se trata de obter o que deseja. Aquela informação pesava como uma pedra na consciência de Maria. A ideia de perder Malik, o amor que floresceu apesar de todos os desafios, era algo que ela não poderia suportar. Vamos, então. Precisamos saber mais, disse Maria, determinada a descobrir o que estava em jogo. Malik pegou sua mão, um gesto que ecoava amor e proteção. Eles saíram do café, os olhares dos invasores em suas costas como uma sombra, um presságio do que estava por vir. A rua estava silenciosa, marcada pelo crepúsculo que começava a cair, tingindo a cena de um vermelho suave, quase ameaçador. Enquanto caminhavam, Maria sentia a expectativa crescer. O que mais aquela profecia guardava? E como suas vidas estariam conectadas ao futuro dos reinos? Todos aqueles pensamentos a levaram a um questionamento inquietante. Estariam prontos para enfrentar a verdade, mesmo que isso significasse colocar tudo em jogo. Com o coração acelerado, ela trocou um último olhar com Malik. Malik, você está pronto para descobrir a verdade? Esta pode ser a chave para o nosso amor ou o nosso fim. A resposta dele poderia mudar tudo. As ruas estavam envoltas em um silêncio denso, e Maria sentia a adrenalina pulsando em suas veias. Malik segurava sua mão com firmeza, como um ancla em meio à tempestade, e juntos iniciaram a caminhada em direção à casa do irmão dele. O crepúsculo tingia o céu de cores quentes, mas a tensão no ar era palpável, como se o universo estivesse esperando impacientemente pelo desfecho. Enquanto avançavam, a mulher idosa seguia próximo, com um brilho de sabedoria nos olhos. Lembre-se, jovens, vocês não estão sozinhos nessa jornada. O amor de vocês é um farol, uma luz que pode dissipar as sombras que se aproximam. Maria olhou para Malik e viu que ele compartilhava do mesmo peso e da mesma esperança. Precisamos ter coragem, não apenas para enfrentar o que vem, mas também para aceitar quem somos e o que queremos juntos, disse ela. Determinada. Chegaram à casa do irmão de Malik, um lugar simples, mas acolhedor, cheio de luz e calor. Assim que entraram, Maria se sentiu segura. Malik fechou a porta, e a mulher idosa se virou para eles na sala de estar, onde um pequeno altar de objetos simbólicos emanava uma energia especial. Aqui, podemos falar em segurança. Precisamos entender o que está em jogo. Por que nosso amor é a chave para essa profecia? Malik perguntou, a curiosidade transparecendo em sua voz. Porque vocês representam a união de mundos que há muito tempo estavam separados, por rivalidades e mágoas. O amor de vocês tem o poder de curar feridas profundas, e se forem corajosos o suficiente para lutar por ele, poderá trazer paz a muitos. Mas, para isso, precisam enfrentar o príncipe e suas expectativas, explicou a mulher. Revelação soava como um encanto, uma possibilidade que instigava Maria a não desistir. Então, podemos ser mais do que apenas nós dois. Podemos ser o início de uma transformação maior. Malik assentiu lentamente, seu coração agora ardendo com a esperança que Maria emanava. Estamos dispostos a enfrentar o que for necessário. A mulher olhou nos olhos deles, como se estivesse lendo suas almas. Lembrem-se, jovens, o amor verdadeiro não se intimida diante das dúvidas ou dos medos. É o amor que transforma, que é, nas palavras de muitos, o princípio de tudo. Ali, naquele momento, Maria sentiu uma conexão profunda com Malik, uma energia compartilhada que parecia abraçar os dois. Era como se, por um instante, tudo que vivenciaram fosse parte de um grande plano, uma arquitetura de destinos entrelaçados. Foi então que a mulher fez uma pausa, como se estivesse ponderando algo importante. E há mais. Para que essa transformação se materialize, vocês devem estar dispostos a se sacrificar. O passado de Malik trará escolhas dolorosas, mas sua coragem e amor poderão transcendê-las. Maria engoliu em seco, imaginando que Malik poderia ter que enfrentar. Sua mente começou a trabalhar. Isso significa que, de alguma forma, precisamos nos separar, mesmo que apenas temporariamente. Os olhos de Malik brilhavam, refletindo a intensidade da situação. Não quero que essa seja nossa única saída. Quero lutar por você, por nós. Mas também entendo a gravidade do que estamos enfrentando. Ambos observavam a mulher idosa, que, com um olhar sereno, trouxe um pequeno livro à mesa. Este livro contém a profecia. Ele é a chave, mas precisamos que vocês a leiam juntos.
É preciso saber onde estão pisando para que não se percam pelo caminho. Maria e Malik se aproximaram, suas mãos juntas sobre o livro. A mulher começou a recitar palavras que dançavam no ar como um feitiço. Aos poucos, a sala se encheu de uma luz brilhante, e a conexão entre eles se aprofundou. A voz dela ecoava, repleta de sabedoria. Nesta união, encontrarão a força e a coragem para enfrentar o que vem a seguir. O amor é a alma e a vitória. O ar parecia vibrar em resposta, e Maria sentiu seu coração pulsar forte. Eles não estavam apenas criando uma nova história. Estavam se preparando para mudar os destinos, não só deles, mas de tantos outros. Foi nesse momento que a mulher finalizou. A coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de seguir em frente, apesar dele. Então, um silêncio profundo tomou conta do ambiente, e os dois se encararam em um entendimento mútuo com os olhos marejados. Maria respirou fundo e, em um sussurro, declarou ao Malik: "Estou pronta para enfrentar tudo isso. Juntos, não importa o que isso signifique." Cuidado, amantes. A batalha está apenas começando, mas vocês serão guiados pela luz do amor, a mulher concluiu, enquanto a atmosfera se iluminava ainda mais com a promessa do que estava por vir. E assim, como se o destino estivesse se alinhando, Maria e Malik se prepararam para enfrentar o que estava por vir. Unidos pelo amor e pela determinação de transformar suas vidas e as de todos ao seu redor. No momento em que a mulher falava, Maria percebeu que tudo poderia ser possível. A luz que emanava do amor deles não apenas iluminava seus corações, mas também acendia a esperança de que, juntos, poderiam superar tudo. O futuro estava nubloso, mas ao mesmo tempo, brilhante e cheio de promessas. Se você chegou até aqui, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Deixe um like agora para alimentar nosso algoritmo e ajudar na disseminação desses conteúdos inspiradores. Comente suas reações e sentimentos sobre esse final transformador. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.